Naquele fim de tarde, quando Laura Menezes atravessou o saguão iluminado do Resort Paraíso das Dunas, ela ainda não sabia que sua vida estava prestes a se partir ao meio outra vez. Havia chegado ali para esquecer, para respirar, para fingir que finalmente tinha aprendido a viver sem olhar para trás. Mas o destino, quando decide abrir uma ferida antiga, não pede licença. Ele simplesmente coloca diante de nós o rosto que passamos meses tentando apagar da memória. O resort ficava no litoral de Alagoas, cercado por coqueiros altos, piscinas de borda infinita, jardins floridos e um mar tão azul que parecia mentira. Era o tipo de lugar que as pessoas escolhiam para a lua de mel, férias perfeitas, fotos sorrindo e promessas de recomeço. Para Laura, no entanto, aquele lugar era apenas uma tentativa desesperada de silenciar uma saudade que ela escondia até das próprias amigas. Fazia um ano que ela havia sido abandonada por Rafael Albuquerque. Um ano desde a noite em que ele olhou nos olhos dela com uma frieza que não combinava com tudo que tinham vivido e disse que o amor deles tinha sido um erro. Um ano desde que ele saiu da vida dela sem uma explicação verdadeira, sem uma última conversa honesta, sem ao menos permitir que ela entendesse em que momento o paraíso havia virado ruína. Por isso, quando suas amigas insistiram naquela viagem, Laura aceitou. Não porque estivesse animada, mas porque estava cansada de ser forte dentro do próprio quarto. Cansada de acordar todos os dias com a mesma pergunta atravessada no peito. Cansada de fingir que não doía mais quando alguém mencionava amor, casamento ou futuro. Marina, Camila e Beatriz diziam que ela precisava viver de novo. Diziam que o resort tinha tudo. Praia privativa, spa, restaurantes, música ao vivo, passeios de barco, trilhas, festas elegantes ao pôr do sol e até aulas de dança. Segundo elas, era impossível sofrer em um lugar como aquele. Laura quase acreditou. Ao descer da van que as levara do aeroporto até o resort, ela sentiu a brisa salgada tocar seu rosto e fechou os olhos por alguns segundos. O ar tinha cheiro de mar, protetor solar, flores tropicais e madeira molhada. Havia risadas ao redor, malas sendo puxadas pelo piso claro, casais chegando de mãos dadas, funcionários sorrindo com taças de água aromatizada. Tudo parecia leve demais para alguém que carregava o coração pesado há tanto tempo. "Amiga, olha esse lugar!" Camila exclamou, girando em volta de si mesma, como se tivesse acabado de entrar em um sonho. "Se você não esquecer o infeliz aqui, eu desisto de você." Laura sorriu sem muita força. "Eu vim para descansar, não para esquecer ninguém." "Isso é o que você diz agora." Marina respondeu, ajeitando os óculos escuros no alto da cabeça. "Daqui a 2 dias, você vai estar dançando descalça na areia e rindo da própria tragédia." Beatriz, sempre mais sensível, passou o braço pelo ombro de Laura. "Você não precisa fazer nada que não queira. Só precisa se permitir respirar um pouco." Laura olhou para ela com gratidão. Era exatamente isso que queria. Respirar. Respirar sem que cada lembrança parecesse arrancar um pedaço dela. Respirar sem imaginar Rafael surgindo em uma esquina, em uma música, em um perfume, em uma frase solta. Mas era engraçado como a vida gostava de brincar com as certezas da gente. Enquanto as meninas se encantavam com a recepção luxuosa, Laura tentou se concentrar no presente. Observou o teto alto de madeira, as luminárias pendentes, os arranjos de flores brancas, a vista aberta para o mar ao fundo. O lugar era lindo de um jeito quase ofensivo. Lindo demais para alguém que se sentia quebrada por dentro. No balcão, um funcionário sorridente confirmou as reservas e entregou pulseiras douradas que davam acesso a todas as áreas do resort. Marina já fazia planos para o jantar. Camila queria conhecer a piscina principal antes mesmo de subir para o quarto. Beatriz perguntava sobre o spa. Laura apenas segurava a alça da mala com as 2 mãos, sentindo que talvez aquela viagem pudesse mesmo marcar uma pequena virada. Até ouvir uma voz. Não foi alta, não foi dramática, não foi direcionada a ela, mas bastou uma única palavra dita a alguns metros de distância para o corpo inteiro de Laura reconhecer antes que sua mente conseguisse reagir. A voz era grave, calma e conhecida demais. Uma voz que havia sussurrado promessas no ouvido dela. Uma voz que havia dito, "Eu te amo", em noites que ela guardava como relíquias. A mesma voz que, 1 ano antes, tinha destruído tudo com frases curtas e vazias. Laura ficou imóvel. O som ao redor pareceu diminuir.
As risadas ficaram distantes. O barulho das malas sumiu. O mar, que até então rugia ao fundo, pareceu prender a respiração junto com ela. Devagar, como se estivesse com medo do que encontraria, Laura virou o rosto. E então viu Rafael. Ele estava perto da entrada do restaurante principal, conversando com um homem de terno claro, provavelmente alguém da administração do resort. Usava uma camisa branca de linho e calça bege, simples, elegante, como se pertencesse naturalmente àquele cenário. O cabelo estava um pouco mais curto. O rosto parecia mais sério. Havia nele uma sombra que Laura não se lembrava de ter visto antes. Não era apenas cansaço. Era como se alguma coisa tivesse pesado sobre ele durante muito tempo. Mas ainda era Rafael, o homem que ela amou. O homem que conhecia seus silêncios, suas manias, seus sonhos secretos. O homem que havia prometido nunca partir e depois partiu, como se ela não tivesse valor algum. O coração de Laura deu um salto doloroso. Ela tentou desviar o olhar antes que ele a visse, mas já era tarde. Rafael virou a cabeça, talvez sentindo aquela presença antes mesmo de reconhecê-la. Seus olhos encontraram os dela do outro lado do saguão. E o mundo, mais uma vez, parou. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Laura sentiu todas as defesas que havia construído durante um ano inteiro tremerem dentro dela. As mensagens nunca enviadas, as noites chorando escondida, as perguntas sem resposta, a raiva, a saudade, a humilhação, o amor, principalmente o amor, aquele maldito amor que ela tinha jurado enterrar, mas que agora se mexia dentro do peito como se nunca tivesse morrido. Rafael pareceu perder a cor. A conversa ao lado dele morreu. Seus olhos permaneceram fixos em Laura, carregados de uma emoção tão evidente que ela quase recuou. Havia surpresa, havia dor, havia alívio, e havia algo que ela não queria reconhecer, porque reconhecer seria arriscado demais. Havia amor. Laura, ele disse baixo, mas ela leu o próprio nome nos lábios dele antes mesmo de ouvir. Marina percebeu primeiro. Olhou para Laura, depois seguiu sua linha de visão. O sorriso desapareceu imediatamente. Não, Marina murmurou. Não pode ser. Camila se aproximou confusa. O que foi? Beatriz viu Rafael e entendeu tudo no mesmo segundo. Meu Deus. Laura apertou a alça da mala com tanta força que os dedos ficaram doloridos. Ela não podia desabar ali. Não no meio daquele saguão. Não na frente das amigas. Não diante dele. Rafael já tinha levado dela lágrimas demais. Ele deu um passo em sua direção. Esse pequeno movimento foi suficiente para despertar nela o instinto de defesa. Laura ergueu o queixo, reuniu todos os cacos de orgulho que ainda possuía e olhou para ele como se o reencontro não tivesse aberto uma tempestade dentro dela, como se o nome dele não fosse uma cicatriz, como se seu corpo não tivesse lembrado antes de sua razão que, um dia, aquele homem havia sido casa. Rafael parou a poucos passos dela. Laura, ele repetiu agora com voz mais firme, embora carregada de emoção. Eu não sabia que você estaria aqui. Ela respirou fundo. O cheiro dele chegou com a brisa, misturado a notas suaves de madeira e mar. A lembrança foi tão rápida e tão cruel que quase a fez fechar os olhos. Nem eu sabia que precisava escolher melhor meus destinos, ela respondeu. Marina deu um passo para o lado dela, pronta para intervir se fosse necessário. Camila, que normalmente fazia piada de tudo, permaneceu em silêncio. Beatriz observava Laura com preocupação. Rafael engoliu em seco. Eu sei que você não quer falar comigo. Laura soltou uma risada curta sem alegria. Que bom que ainda consegue perceber o óbvio. Mas eu preciso explicar. A frase atravessou Laura como uma lâmina antiga. Durante meses, ela sonhou com aquelas palavras. Imaginou Rafael batendo à sua porta, ligando de madrugada, aparecendo no trabalho, dizendo que havia uma razão, que tudo tinha sido um engano, que ele nunca quis feri-la, mas ele não apareceu. Ele deixou que ela juntasse os pedaços sozinha. Deixou que ela se perguntasse todos os dias o que havia feito de errado. E agora, em um resort à beira-mar, diante de suas amigas e de desconhecidos, ele dizia que precisava explicar. Laura sentiu uma vontade imensa de chorar. Em vez disso, sorriu com frieza. Explicar, ela repetiu. Você teve um ano inteiro para explicar, Rafael. 365 dias. Sabe o que você fez com todos eles? Nada. Ele baixou os olhos por um momento, como se cada palavra tivesse acertado exatamente onde deveria. Eu sei. Não, ela disse,
dando um passo à frente com a voz baixa para que só ele e as amigas ouvissem. Você não sabe. Você não sabe como foi acordar todos os dias, tentando entender por que o homem que dizia me amar decidiu me tratar como se eu fosse um erro. Você não sabe como foi sorrir para as pessoas enquanto eu me sentia destruída por dentro. Você não sabe o que é precisar esquecer alguém que continua vivendo dentro da sua cabeça. Rafael ergueu os olhos. Eles estavam úmidos. Eu também não esqueci, ele disse. Laura sentiu o peito apertar, mas se recusou a demonstrar. Isso já não é problema meu. Ela puxou a mala e tentou passar por ele. Rafael não a impediu. Apenas ficou parado como se soubesse que não tinha mais o direito de tocar em nenhum caminho dela. Mas, quando Laura passou, ouviu sua voz atrás de si. Eu nunca deixei de amar você. A frase caiu sobre ela como um trovão silencioso. Laura parou. As amigas prenderam a respiração. Por dentro, algo nela se partiu e se acendeu ao mesmo tempo. Era a frase que ela mais quis ouvir. E era também a frase que ela mais temia. Porque se fosse mentira, a destruiria de novo. Mas se fosse verdade, significava que todo o sofrimento daquele ano escondia algo ainda pior do que o abandono. Uma verdade que ele havia negado a ambos. Ela não se virou. Não podia. Se olhasse para ele naquele momento, talvez Rafael visse que ainda havia uma parte dela esperando por aquela explicação. Uma parte pequena, ferida, envergonhada, mas viva. Então Laura respirou fundo e respondeu com a última força que encontrou. Amor sem coragem também abandona Rafael. Depois disso, seguiu em direção aos elevadores, cercada pelas amigas, sentindo as pernas trêmulas e o coração descompassado. Cada passo parecia uma luta. Cada metro longe dele parecia necessário e impossível ao mesmo tempo. Quando as portas do elevador se fecharam, Laura finalmente deixou o ar escapar dos pulmões. Encostou-se na parede espelhada e fechou os olhos. Camila foi a primeira a falar. A gente vai embora agora se você quiser. Marina concordou imediatamente. Esse resort não vale sua paz. Beatriz segurou a mão dela com carinho. Você decide. Laura abriu os olhos e encarou o próprio reflexo. Viu uma mulher bonita, cansada, ferida, mas ainda de pé. Viu a menina que havia chorado por Rafael. Viu a mulher que tinha atravessado um ano inteiro sem respostas. E pela primeira vez desde que o viu no saguão, entendeu que fugir talvez não fosse mais suficiente. Ela havia fugido da dor durante um ano. Tinha mudado rotas, evitado músicas, apagado fotos, silenciado lembranças. Mesmo assim, ali estava ele. Não como uma lembrança, mas como uma presença real, respirando o mesmo ar, carregando nos olhos uma verdade que ela ainda não conhecia. Laura limpou discretamente uma lágrima antes que ela caísse. Não, disse com a voz baixa, mas firme. A gente não vai embora. Marina franziu a testa. Tem certeza? Laura demorou um instante para responder. Pensou no olhar de Rafael, na frase que ele tinha dito, na dor que ainda queimava. Pensou também na mulher que queria ser dali para frente. Uma mulher que não precisava correr para sobreviver. Tenho, ela respondeu. Eu vim para descansar, vim para me reencontrar. E não vai ser ele que vai me expulsar daqui outra vez. Se você estivesse no meu lugar, teria dado uma chance para ele se explicar? Ou teria ido embora para proteger o coração? Escreva nos comentários o que você faria, porque eu preciso saber se fui forte ou apenas ainda apaixonada. E se essa história já tocou você de alguma forma, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar até onde esse amor vai nos levar. As portas do elevador se abriram no andar das suítes. Um corredor silencioso se estendia diante delas, perfumado por flores e luz suave. Laura saiu primeiro, puxando a mala, embora sentisse o mundo inteiro pesando dentro do peito. Ela não sabia ainda que aquele reencontro não era acaso. Não sabia que Rafael também carregava uma história que nunca teve coragem de contar. Não sabia que, nos próximos dias, cada olhar evitado, cada conversa interrompida e cada silêncio entre os dois aumentaria uma tensão impossível de ignorar. Só sabia de uma coisa. O passado havia entrado naquele resort antes mesmo dela desfazer as malas. E dessa vez, ele não iria embora sem cobrar todas as respostas. Laura entrou na suíte tentando convencer a si mesma de que estava no controle. O quarto era amplo, bonito e silencioso, com cortinas brancas balançando suavemente por causa da brisa que vinha da varanda. Lá fora, o mar parecia calmo demais para combinar com a tempestade que havia se formado dentro dela. As amigas falavam ao mesmo tempo, tentando ajudar, tentando distraí-la,
tentando transformar aquele choque em algo menor do que realmente era. Mas Laura mal conseguia ouvir. A voz de Rafael continuava repetindo dentro da sua cabeça: "Eu nunca deixei de amar você." Ela odiava o efeito daquela frase. Odiava principalmente porque, mesmo depois de tudo, uma parte dela queria acreditar. Uma parte ferida, frágil e escondida queria correr de volta para aquele saguão e exigir a verdade. Queria perguntar por que ele a deixou, por que a tratou com tanta frieza, por que preferiu desaparecer em vez de lutar pelo que eles tinham. Mas a outra parte, a que passou noites chorando sozinha, sabia que amor sem explicação também machuca e que uma frase bonita não apagava um ano inteiro de abandono. Marina cruzou os braços, observando Laura andar de um lado para o outro. "Você não precisa bancar a forte com a gente." Laura parou perto da varanda e respirou fundo. "Eu não estou bancando nada." "Está sim," Camila respondeu com cuidado. "Seu rosto está calmo, mas sua mão está tremendo." Laura olhou para os próprios dedos e percebeu que Camila tinha razão. Fechou as mãos devagar, tentando recuperar o domínio de si mesma. Beatriz se aproximou e falou com ternura: "Amiga, encontrar ele assim deve ter sido um choque. Não tenta engolir essa dor." Laura virou o rosto para o mar. O céu começava a ganhar tons alaranjados, e algumas pessoas caminhavam pela areia como se o mundo fosse simples, como se amar alguém não pudesse quebrar uma pessoa por dentro. "Eu passei um ano esperando uma explicação," ela confessou quase num sussurro. "No começo eu achava que ele ia me procurar. Depois comecei a achar que talvez eu tivesse inventado tudo, que talvez ele nunca tivesse me amado de verdade. Aí quando eu finalmente comecei a aceitar que nunca teria respostas, ele aparece aqui, dizendo que nunca deixou de me amar." O quarto ficou em silêncio. Laura engoliu o choro antes que ele subisse de vez. "E o pior é que eu senti vontade de acreditar." Beatriz segurou sua mão. "Isso não te torna fraca?" "Mas me assusta," Laura respondeu, "porque eu sei o quanto ele pode me destruir." Naquela noite, elas desceram para jantar no restaurante principal. Laura quase desistiu no meio do caminho, mas não queria parecer derrotada. Vestiu um vestido azul simples, prendeu o cabelo de qualquer jeito e repetiu para si mesma que Rafael não tinha mais poder sobre ela. Era mentira, mas algumas mentiras ajudam a atravessar corredores. O restaurante era elegante, iluminado por velas e cercado por janelas enormes que davam para o jardim. Havia música suave, taças brilhando nas mesas e casais conversando baixinho. Laura sentou-se entre Marina e Beatriz, de costas para a entrada, numa tentativa clara de não procurar por ele. Mas não precisou procurar. Poucos minutos depois, o ambiente mudou para ela. Não porque alguém anunciou sua chegada, não porque as pessoas olharam, mas porque seu coração reconheceu a presença de Rafael antes que ela pudesse evitar. A respiração ficou mais curta. Marina percebeu e olhou para trás. "Ele acabou de entrar," disse baixo. Laura manteve os olhos no cardápio. "Não me interessa." Camila soltou um suspiro. "Claro, você está encarando o menu de sobremesas como se ele tivesse cometido um crime." Laura quase sorriu, mas a tensão era maior. Ela não queria olhar. Não queria permitir que Rafael visse nos olhos dela o quanto ainda doía. Mesmo assim, alguns segundos depois, acabou levantando o rosto. Rafael estava perto da entrada, sozinho. Quando a viu, ficou parado por um instante. Não sorriu, não tentou se aproximar. Apenas a olhou com uma tristeza tão honesta que Laura sentiu raiva. Raiva porque aquela tristeza parecia real. Raiva porque ela não queria ter pena dele. Raiva porque seu coração ainda sabia o caminho de volta. Ele escolheu uma mesa distante, perto da janela, como se quisesse respeitar o espaço dela. Ainda assim, durante todo o jantar, Laura sentiu sua presença como uma pergunta sem resposta. Tentou conversar com as amigas, tentou rir das histórias de Camila, tentou prestar atenção no sabor da comida, mas tudo nela parecia dividido. Uma parte permanecia ali, à mesa. A outra estava presa àquele homem que, mesmo longe, ainda ocupava espaço demais. Mais tarde, depois do jantar, as amigas decidiram caminhar pela área externa do resort. Havia luzes penduradas entre as palmeiras, música ao vivo perto da piscina e o som constante das ondas ao fundo. Laura aceitou acompanhá-las, mas logo ficou para trás. Disse que queria respirar um pouco. Ela caminhou até uma parte mais tranquila do jardim, onde o barulho da música chegava fraco.
Parou perto de um deck de madeira que dava vista para o mar escuro. A lua refletia na água e o vento fazia seu vestido se mover suavemente. Por alguns segundos, ela fechou os olhos e tentou lembrar quem era antes de amar Rafael. Tentou lembrar como era existir sem esperar uma mensagem, sem temer uma despedida, sem carregar uma pergunta dentro do peito. Então ouviu passos. Laura abriu os olhos, mas não se virou. Eu não vim atrás de você, Rafael disse a alguns metros de distância. Eu estava caminhando e vi você aqui. Posso ir embora se quiser. A voz dele estava baixa, cuidadosa, quase ferida. Laura respirou fundo. Você sempre foi bom em ir embora. O silêncio que veio depois foi pesado. Eu mereci isso, ele respondeu. Ela se virou devagar. Rafael estava parado sob a luz fraca do jardim. Não parecia o homem seguro que ela conheceu. Parecia alguém cansado de carregar uma verdade por tempo demais. Você merece muito mais do que isso, Laura disse. Mas eu estou de férias, não vim até aqui para brigar. Eu sei. Então por que continua aparecendo? Rafael baixou os olhos por um instante e depois voltou a encará-la. Porque pela primeira vez em um ano você está na minha frente e eu não sei como agir sem parecer desesperado. Laura sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. Você perdeu o direito de ficar desesperado quando decidiu me perder. Eu sei, ele repetiu, e foi o pior erro da minha vida. Ela riu sem alegria. Erro? Rafael, você não esqueceu meu aniversário, você não chegou atrasado a um jantar, você acabou comigo. As palavras saíram mais fortes do que ela pretendia. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se tivesse recebido um golpe. Eu nunca quis machucar você, mas machucou. Eu sei. Não diga que sabe. Laura respondeu, agora com a voz embargada. Você não estava lá quando eu precisei aprender a dormir sem chorar. Você não estava lá quando eu evitava lugares porque tudo me lembrava você. Você não estava lá quando eu me perguntava o que havia de errado comigo. Rafael deu um passo à frente, mas parou imediatamente, como se temesse invadir um limite invisível. Não havia nada de errado com você, ele disse com a voz quebrada. Nunca houve, o erro foi meu, a covardia foi minha. A dor que você sentiu foi consequência da minha falta de coragem. Laura desviou o olhar para o mar. A sinceridade dele a atingia de um jeito arriscado. Era mais fácil odiá-lo quando imaginava que ele tinha sido cruel por escolha simples. Mas vê-lo ali, desfeito, arrependido, tornava tudo mais confuso. Então me diga, ela falou sem olhar para ele, se você nunca deixou de me amar, por que me abandonou? Rafael ficou em silêncio. Foi um silêncio longo demais. Laura virou-se para ele com os olhos marejados. Está vendo? Até agora você não consegue falar. Eu consigo, ele disse rápido. Mas não aqui, não assim. Você merece ouvir tudo com calma, sem pressa, sem meias verdades. Eu merecia isso um ano atrás. Sim, ele respondeu, merecia. A simplicidade daquela resposta desarmou Laura por um segundo. Ela esperava desculpas complicadas, justificativas, talvez alguma tentativa de se defender. Mas Rafael apenas assumiu a culpa, e isso a deixou ainda mais abalada. Eu não sei se quero ouvir, ela confessou. Rafael assentiu com tristeza. Eu entendo. Não, você não entende, Laura disse, limpando uma lágrima antes que ela caísse. Porque ouvir a verdade pode me fazer sofrer de novo, mas não ouvir também está me matando aos poucos. Rafael olhou para ela com uma intensidade silenciosa. Então me deixe contar quando você estiver pronta. Só isso. Não vou pressionar você. Não vou pedir perdão como se fosse algo simples. Só preciso que saiba que eu não vim brincar com o que você sente. Laura queria responder com dureza. Queria encerrar a conversa de um jeito definitivo. Mas havia algo no olhar dele que apreendeu. Não era charme, não era orgulho, era arrependimento, era saudade, era amor contido e doloroso. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O som do mar ocupou o espaço entre eles. A noite parecia suspensa, como se o próprio destino aguardasse uma decisão. Laura deu um passo para trás. Boa noite, Rafael. Ele não tentou impedir. Boa noite, Laura. Ela voltou pelo caminho do jardim, sentindo que cada passo a afastava dele, e ao mesmo tempo a puxava mais fundo para aquela história inacabada. Quando encontrou as amigas perto da piscina, forçou um sorriso e disse que estava cansada. Mas naquela noite, deitada na cama da suíte, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo o som distante das ondas, lembrando do olhar de Rafael e da forma como sua voz tremeu quando disse que nunca quis machucá-la. O orgulho dizia para fugir. O coração pedia respostas.
A razão mandava esquecer. A saudade, cruel e paciente, sussurrava que talvez ainda existisse algo vivo entre eles. E Laura percebeu com medo que aquela viagem não seria sobre descanso. Seria sobre enfrentar o amor que ela tentou enterrar. Na manhã seguinte, Laura acordou antes das amigas. O quarto ainda estava escuro, iluminado apenas por uma fresta dourada que entrava pelas cortinas. Por alguns segundos, ela não soube onde estava. Depois, ouviu o som distante do mar, sentiu o cheiro suave de flores vindo da varanda e se lembrou de tudo. O resort. As amigas, Rafael, a conversa no jardim, a pergunta que ela fez e a resposta que ele ainda não tinha dado. Ela se sentou na cama devagar, com o coração apertado. Havia dormido pouco. Cada vez que fechava os olhos, via Rafael parado diante dela, dizendo que o erro tinha sido dele, que a covardia tinha sido dele, que nunca quis machucá-la. Aquilo a irritava, porque parecia sincero. E a sinceridade dele era muito mais perigosa do que qualquer mentira. Laura tomou banho em silêncio, vestiu uma saída de praia clara por cima do biquíni e foi até a varanda. O sol começava a nascer atrás das palmeiras, pintando o céu com tons de rosa e laranja. O mar parecia imenso, tranquilo, quase bondoso. Ela respirou fundo e tentou se convencer de que aquele dia seria diferente. Um dia leve, um dia sem Rafael. Mas quando voltou para dentro, encontrou Marina sentada na cama, olhando para ela com expressão desconfiada. "Você não dormiu", Marina disse. Laura tentou sorrir. "Dormi um pouco." "Você está com cara de quem passou a noite conversando com os próprios pensamentos." Laura se aproximou da penteadeira e começou a pentear o cabelo. "Talvez eu tenha conversado." Marina suspirou. "Amiga, eu sei que você quer parecer forte, mas cuidado para não confundir força com sofrimento em silêncio." Antes que Laura respondesse, Camila acordou animada, como se tivesse energia suficiente para o resort inteiro. Ela pegou o folheto de atividades na mesa e anunciou que havia um passeio de barco até uma ilha próxima naquela manhã. Beatriz gostou da ideia, Marina também. Laura quase recusou, mas pensou que ficar no quarto só deixaria tudo pior. Uma hora depois, as 4 estavam no pier do resort, junto com outros hóspedes. O barco era grande, bonito, com bancos acolchoados e uma cobertura clara para proteger do sol. Funcionários ofereciam água, frutas e toalhas. O clima era alegre, cheio de risadas e fotos. Laura estava começando a relaxar quando ouviu Camila murmurar ao seu lado. "Não olha agora." Rafael estava chegando ao pier. Ele vinha acompanhado do mesmo homem com quem conversava no saguão no dia anterior. Pareciam tratar de algo relacionado ao resort, talvez algum evento ou reunião. Laura sentiu o estômago afundar. Rafael a viu quase imediatamente. Parou por uma fração de segundo, mas não se aproximou. Apenas cumprimentou o funcionário e entrou no barco escolhendo ficar na parte da frente, longe dela. Marina fechou a cara. "Isso já está parecendo perseguição." Beatriz observou com calma. "Ou destino." "Destino tem bom senso", Marina rebateu. "Isso aí parece castigo." Laura tentou parecer indiferente. "Ele também está hospedado aqui, não posso impedir." "Mas pode ignorar", Camila disse, "e nós vamos ajudar." O barco partiu poucos minutos depois. O vento bateu no rosto de Laura, trazendo um alívio breve. O mar se abria ao redor, brilhando sob o sol. As amigas começaram a conversar, tiraram fotos, riram de um casal que tentava posar sem cair com o balanço da água. Laura até riu junto, mas a presença de Rafael parecia uma música baixa tocando ao fundo. Mesmo sem olhar, ela sabia onde ele estava. Em certo momento, o barco balançou mais forte ao passar por uma onda. Laura perdeu o equilíbrio e segurou rapidamente na lateral. Antes que alguma amiga reagisse, uma mão firme tocou de leve o encosto próximo a ela, impedindo que ela se assustasse mais. Era Rafael. Ele não encostou nela, apenas se aproximou o suficiente para garantir que ela estava bem. "Você se machucou?" perguntou baixo. Laura se recompôs rapidamente. "Não." "Tem certeza?" "Tenho. Pode voltar para o seu lugar." Rafael assentiu, mas antes de se afastar, seus olhos encontraram os dela. Havia tanta coisa naquele olhar que Laura teve vontade de fugir para dentro do próprio peito. "Eu só queria ajudar", ele disse. "Eu aprendi a me virar sem você." A frase saiu dura. Rafael respirou fundo e baixou a cabeça. "Eu sei." Ele voltou para a parte da frente do barco. Laura ficou parada, sentindo uma culpa que não queria sentir. Marina se aproximou. "Você foi bem."
Laura olhou para o mar. Então por que eu me sinto mal? Marina não respondeu. Quando chegaram à ilha, os hóspedes se espalharam pela faixa de areia branca. O lugar era lindo, quase intocado, com águas transparentes e pedras formando pequenas piscinas naturais. As amigas correram para a água, mas Laura preferiu caminhar um pouco sozinha. Precisava organizar os pensamentos. Precisava lembrar que não devia nada a Rafael. Nem gentileza, nem escuta, nem perdão. Seguiu por uma trilha curta entre coqueiros até chegar a um ponto mais alto, de onde dava para ver o mar batendo nas pedras. O som era forte e hipnotizante. Ela cruzou os braços e ficou ali, deixando o vento levar parte da atenção. Minutos depois, ouviu passos atrás dela. Eu juro que não vim atrás de você de propósito, Rafael disse. Laura fechou os olhos por um instante, irritada com a coincidência. Claro, o resort é enorme, a ilha também, mas nós sempre acabamos no mesmo lugar. Talvez porque ainda exista algo pendente entre nós. Ela se virou. Existe. Uma explicação que você nunca teve coragem de dar. Rafael ficou sério. Meu pai. Laura franziu a testa, pega de surpresa. Foi por causa dele, Rafael continuou. E antes que você diga alguma coisa, eu sei que isso não justifica o que fiz. Nada justifica. Mas foi aí que tudo começou. Laura sentiu a raiva dar lugar a uma atenção involuntária. Seu pai nunca gostou de mim. Ele tinha medo de você. Ela riu incrédula. Medo de mim? Medo do que eu sentia por você. Medo de perder o controle sobre mim. Medo de que eu escolhesse uma vida diferente da que ele planejou. Laura ficou em silêncio. O vento mexia seus cabelos e o mar parecia mais barulhento do que antes. Rafael deu um passo cuidadoso, mantendo distância. Ele descobriu sobre nós. Disse que se eu continuasse com você, iria destruir sua reputação. Disse que faria parecer que você se aproximou de mim por interesse, que usaria contatos, influência, dinheiro. Eu achei que estava protegendo você. Laura sentiu um nó se formar na garganta. Então você decidiu me machucar primeiro? A voz dela saiu pequena, mas carregada de dor. Rafael fechou os olhos. Sim, e essa foi a decisão mais covarde da minha vida. Laura olhou para ele como se estivesse vendo outra pessoa. O homem que ela odiou durante um ano, talvez também estivesse preso em uma mentira. Mas isso não diminuía a dor. Talvez até aumentasse. Você não me protegeu, ela disse com lágrimas nos olhos. Você me deixou sozinha no escuro. Você tirou de mim o direito de escolher lutar ao seu lado. Rafael deu um passo para trás, como se aquela frase tivesse sido a mais dolorosa de todas. Eu sei, Laura, e é por isso que eu não estou pedindo que você me perdoe agora. Eu só precisava que soubesse que nunca foi falta de amor. Foi medo, foi fraqueza. Foi uma escolha errada feita por alguém que achou que perder você seria menos cruel do que ver sua vida ser destruída por minha causa. Laura virou o rosto, deixando algumas lágrimas caírem. O coração dela parecia dividido entre a raiva e a compaixão, entre a mulher que sofreu e a mulher que ainda a amava. Eu não sei o que fazer com isso, ela confessou. Rafael falou com delicadeza. Você não precisa fazer nada hoje. Ela olhou para ele. Por um segundo, viu o mesmo Rafael que a abraçava nos dias difíceis, o mesmo que conhecia seus sonhos, o mesmo que a olhava como se ela fosse a parte mais bonita do mundo. E isso quase a quebrou. Eu preciso voltar, disse ela. Rafael assentiu. Eu vou ficar aqui um pouco. Laura começou a descer a trilha, mas parou depois de alguns passos. Sem se virar, perguntou. Você realmente nunca deixou de me amar? A resposta dele veio baixa, mas firme. Nunca. Nem nos dias em que tentei me convencer do contrário. Laura não respondeu. Continuou caminhando com as lágrimas secando no rosto e o coração batendo de um jeito novo. Ainda doía. Ainda havia mágoa. Ainda havia medo. Mas pela primeira vez em um ano, a história que ela pensava ter terminado começava a mostrar uma verdade escondida. E talvez essa verdade fosse capaz de mudar tudo. Laura voltou para a areia tentando fingir normalidade, mas por dentro tudo estava fora do lugar. As palavras de Rafael haviam entrado nela como uma onda forte, daquelas que derrubam sem pedir licença. Ele tinha ido embora por medo, tinha acreditado que estava protegendo sua vida, seu nome, seu futuro, Mas ao tentar protegê-la, tinha destruído justamente a parte mais bonita que existia entre os dois. Quando Marina viu Laura se aproximando, percebeu imediatamente que algo havia acontecido. Ela se levantou da canga, tirou os óculos escuros e foi até a amiga. Você falou com ele? Laura desviou o olhar para o mar. Falei.
Camila e Beatriz se aproximaram também, deixando a brincadeira na água para trás. As três conheciam Laura o suficiente para saber quando ela estava prestes a desabar, mesmo que seu rosto permanecesse calmo. "E aí?" perguntou Beatriz com delicadeza. Laura respirou fundo. "Ele disse que terminou comigo por causa do pai, que o pai ameaçou destruir minha reputação se ele continuasse comigo." Marina abriu a boca indignada. "E ele achou que a melhor solução era partir seu coração?" "Foi isso que eu disse," Laura respondeu com um sorriso triste. Camila balançou a cabeça. Homem, quando resolve proteger, às vezes parece que esquece de perguntar se a gente quer ser protegida. Laura quase riu, mas a emoção estava presa demais na garganta. Ela se sentou na areia, abraçou os joelhos e ficou olhando para a linha do horizonte. O sol brilhava sobre a água, mas dentro dela havia uma sombra difícil de afastar. "Eu passei um ano achando que ele não me amava," ela confessou. "Passei um ano tentando descobrir onde eu tinha errado. Agora descubro que talvez ele tenha me amado o tempo todo, mas não teve coragem de ficar." Beatriz sentou-se ao lado dela. "Isso muda alguma coisa?" Laura demorou a responder. A pergunta parecia simples, mas dentro dela havia um mundo inteiro. "Muda tudo," disse por fim, "e ao mesmo tempo não apaga nada." Durante o caminho de volta ao resort, Laura ficou em silêncio. O barco balançava suavemente, as amigas conversavam baixo para não incomodá-la, e Rafael permaneceu distante, olhando para o mar. Em nenhum momento tentou se aproximar. Ainda assim, Laura sentia a presença dele como se estivessem sentados lado a lado. Quando chegaram, ela subiu direto para a suíte. Disse às amigas que precisava tomar banho e descansar. Era meia verdade. O que ela realmente precisava era ficar sozinha com aquilo que tinha acabado de descobrir. Trancou-se no banheiro, deixou a água cair sobre os ombros e chorou em silêncio. Não era apenas tristeza. Era raiva, alívio, saudade e medo misturados. Era como abrir uma caixa guardada por muito tempo e encontrar dentro dela não só dor, mas também um amor que ainda respirava. À noite, o resort organizou um jantar ao ar livre perto da praia. Mesas foram colocadas sobre um deck iluminado por luzes pequenas e uma banda tocava músicas suaves ao fundo. Laura não queria ir, mas Marina insistiu que se esconder no quarto só faria Rafael parecer maior do que era. Então ela foi. Vestiu um vestido branco simples, soltou o cabelo e passou apenas um pouco de maquiagem. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente da que havia chegado ao resort. Ainda ferida, sim, ainda confusa, mas menos perdida. No jantar, tentou participar das conversas, mas sua atenção fugia. Rafael estava em uma mesa próxima, conversando com dois homens, mas parecia distante. De vez em quando, seus olhos procuravam Laura. Quando isso acontecia, nenhum dos dois sustentava o olhar por muito tempo. Depois da sobremesa, Laura se levantou para caminhar um pouco. Precisava do mar. Precisava do som das ondas para abafar o barulho do coração. Desceu do deck e seguiu pela areia, afastando-se das luzes e da música. O vento frio da noite tocou seu rosto, trazendo uma sensação de liberdade. Ela caminhou até perto das pedras, onde a praia ficava mais silenciosa. Ali, sob a luz da lua, permitiu-se respirar de verdade. Fechou os olhos e deixou que uma pergunta surgisse sem defesa. E se Rafael estivesse dizendo a verdade? Laura. Ela abriu os olhos sem surpresa. No fundo, já sabia que ele viria. "Ah, eu pedi para você não me seguir?" ela perguntou, mas sua voz não tinha a mesma dureza de antes. Rafael parou a uma distância respeitosa. "Pediu, mas eu vi você vindo para cá sozinha e fiquei preocupado. A maré sobe rápido nessa parte." Laura olhou ao redor e percebeu que a água realmente estava mais próxima das pedras. Soltou um suspiro. "Você sempre aparece com uma justificativa aceitável. Dessa vez é verdade." "É das outras." Rafael baixou os olhos. "Das outras também. Mas confesso que eu queria encontrar você." O silêncio entre eles foi profundo. A música do resort chegava distante, quase apagada. Laura o encarou por alguns segundos, tentando encontrar no rosto dele algum sinal de mentira. Não encontrou. Só viu cansaço, arrependimento e uma esperança que ele parecia ter medo de demonstrar. "Eu estou com raiva de você," ela disse. "Estou com raiva porque você escolheu por mim, porque achou que podia decidir o que eu aguentaria ou não, porque me deixou acreditar que eu não tinha sido suficiente." A voz dela falhou no fim, e Rafael deu um passo instintivo, mas parou.
Você sempre foi mais do que suficiente, ele respondeu. Você era o que havia de mais verdadeiro na minha vida. E foi justamente por isso que eu tive medo. Laura sentiu os olhos arderem. Medo não é desculpa. Não é, mas é a verdade. Ela virou o rosto para o mar. Eu queria odiar você. Eu também queria que você me odiasse, ele confessou. Achei que assim você conseguiria seguir em frente. Laura olhou para ele magoada. Eu não segui em frente, Rafael. Eu só aprendi a continuar respirando. A frase o atingiu com força. Ele passou a mão pelo rosto, emocionado. Eu sinto muito, disse quase num sussurro. Sinto por cada noite em que você chorou, por cada dúvida que coloquei no seu coração, por cada pedaço de você que precisou reconstruir sozinha. Laura tentou responder, mas as palavras desapareceram. Rafael se aproximou devagar, como se pedisse permissão a cada passo. Ela não se afastou. Quando ele parou diante dela, havia apenas alguns centímetros entre os dois. Eu não vou pedir que você esqueça, ele disse, nem que confie em mim agora. Só quero que saiba que, se um dia me der a chance de reparar o que fiz, eu vou passar o resto da vida escolhendo você do jeito certo. Laura respirou e olhou para ele. O olhar dele era firme, mas não exigia nada. Havia amor ali, mas também respeito. Havia vontade de aproximação, mas nenhuma pressa. Você não pode falar assim comigo, ela murmurou. Porque eu ainda sinto. Rafael ficou imóvel. Os olhos dele se encheram de uma emoção tão profunda que Laura sentiu o próprio coração tremer. Eu também, ele respondeu. O vento passou entre eles, trazendo o som das ondas e uma saudade antiga. Laura não soube quem se moveu primeiro. Talvez os dois, talvez nenhum. Talvez fosse apenas o amor cansado de esperar. O rosto de Rafael se aproximou do dela, devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Ela não recuou. Quando os lábios dele se tocaram, foi um beijo suave, carregado de lembranças e cuidado. Um beijo que parecia pedir perdão sem palavras. Um beijo que dizia que o amor ainda estava ali, ferido, mas vivo. Laura sentiu as lágrimas descerem, enquanto Rafael segurava seu rosto com delicadeza, como se ela fosse algo precioso demais para ser perdido outra vez. Por alguns segundos, o mundo desapareceu. Não havia resort, não havia passado, não havia medo. Havia apenas dois corações, reconhecendo uma verdade que o tempo não conseguiu apagar. Mas então Laura se afastou. Não, ela sussurrou, levando a mão aos lábios. Eu não posso fazer isso. Rafael não tentou segurá-la. Laura. Não, ela repetiu com lágrimas nos olhos. Esse beijo não resolve nada. Ele só prova que ainda existe algum sentimento. E isso me assusta mais do que qualquer explicação. Rafael assentiu, mesmo visivelmente ferido. Eu entendo. Laura deu alguns passos para trás. Eu preciso pensar. Eu vou esperar. Ela olhou para ele uma última vez. A lua iluminava seu rosto, revelando um homem quebrado pela culpa, mas disposto a ficar. Laura voltou para o resort caminhando rápido, com o gosto daquele beijo. Quando chegou ao quarto, as amigas dormiam. Ela entrou em silêncio, sentou-se na cama e cobriu o rosto com as mãos. Então chorou. Chorou porque ainda amava Rafael. Chorou porque talvez ele nunca tivesse deixado de amá-la. Chorou porque aquele beijo, tão leve e tão cheio de sentimento, havia derrubado a última mentira que ela contava para si mesma. Não era indiferença que existia entre eles. Era amor. Um amor machucado e inacabado, que agora impossível de ignorar. Laura passou a noite quase inteira acordada. Ficou deitada, olhando para o teto, enquanto as amigas dormiam e o som do mar entrava pela varanda como uma lembrança insistente. O beijo na praia não saía da sua cabeça. Não tinha sido um impulso vazio. Não tinha sido apenas saudade. Havia algo naquele toque leve, naquela pausa cheia de cuidado, que mexeu com seus sentimentos. Ela queria dizer que tinha sido um erro. Queria convencer a si mesma de que Rafael ainda era apenas a pessoa que a machucou. Mas a verdade era mais complicada. O beijo não apagava a dor, porém também não permitia que ela fingisse indiferença. Laura ainda sentia seu coração bater mais forte por Rafael. E sentir, depois de tanto sofrimento, parecia arriscado demais. Quando o dia amanheceu, ela saiu da suíte antes das amigas acordarem. Vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo de qualquer jeito e desceu para tomar café sozinha. O restaurante ainda estava tranquilo. Alguns hóspedes conversavam baixo, funcionários organizavam mesas e o cheiro de pão fresco se misturava ao aroma forte do café. Laura escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Queria pensar. Queria entender se estava pronta para ouvir tudo
ou se seria melhor deixar aquela história enterrada de vez. Pouco depois, Beatriz apareceu e se sentou à sua frente sem dizer nada. Apenas colocou uma xícara de café sobre a mesa e olhou para Laura com carinho. Eu imaginei que você estaria aqui, disse. Laura tentou sorrir. Fugi do interrogatório da Marina. Ela se preocupa. Eu sei. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, como se escolhesse bem as palavras. Você beijou ele ontem. Laura fechou os olhos vencida. Foi tão óbvio assim? Para mim foi. Você voltou com cara de quem tinha encontrado uma resposta e perdido a paz ao mesmo tempo. Laura segurou a xícara com as duas mãos. Eu não sei o que fazer. Talvez você não precise decidir agora. Talvez só precise ouvir a verdade inteira. Laura olhou pela janela. Do lado de fora, o resort começava a despertar. Pessoas caminhavam em direção à praia, crianças corriam perto da piscina, casais sorriam como se o amor fosse simples. Ela respirou fundo. E se a verdade me quebrar de novo? Beatriz tocou sua mão. Você já sobreviveu ao silêncio. Talvez a verdade doa, mas pelo menos ela não vai te deixar presa na dúvida. Aquelas palavras ficaram com Laura durante toda a manhã. Ela evitou Rafael no café, evitou a piscina, evitou os caminhos mais movimentados, mas quanto mais tentava fugir, mais sentia que estava apenas adiando o inevitável. No fim da tarde, depois de caminhar sozinha pela praia, ela decidiu que precisava terminar aquela conversa. Encontrou Rafael no jardim lateral do resort, sentado em um banco de madeira, olhando para o mar ao longe. Ele parecia perdido em pensamentos. Quando a viu se aproximar, levantou-se imediatamente, mas não deu nenhum passo em direção a ela. Laura, disse com cuidado. Ela parou diante dele, mantendo uma distância segura. Eu quero ouvir. Rafael ficou imóvel, como se não tivesse certeza de ter entendido. Você disse que eu merecia a verdade, ela continuou. Então me conte tudo, sem proteger ninguém, sem me poupar, sem escolher por mim outra vez. A expressão dele mudou. Havia medo, mas também alívio. Ele assentiu devagar. Tudo bem. Eles caminharam até uma área mais reservada, perto de um pergolado coberto por flores. O sol começava a se despedir, deixando o céu dourado. Laura sentou-se primeiro. Rafael permaneceu de pé por alguns segundos. Depois se sentou ao lado dela, mantendo espaço entre os dois. Meu pai descobriu sobre nós por acaso, ele começou. Na verdade, eu acho que ele já desconfiava há algum tempo. Ele sempre controlou minha vida, meus negócios, minhas amizades, minhas escolhas. Para ele, eu devia seguir um caminho perfeito, sem escândalos, sem riscos, sem nada que pudesse ameaçar a imagem da família. Laura ouviu em silêncio. Quando ele soube que eu estava com você, ficou furioso. Disse que você era jovem demais, simples demais, livre demais. Disse que eu estava colocando tudo a perder por uma paixão passageira. A boca de Laura tremeu. E você acreditou? Não, eu briguei com ele. Pela primeira vez na vida, enfrentei meu pai de verdade. Disse que amava você. Disse que queria construir uma vida ao seu lado. Ela sentiu o coração apertar, mas continuou calada. Rafael respirou fundo antes de prosseguir. Foi quando ele me mostrou as fotos. Laura franziu a testa. Que fotos? Fotos nossas. De mãos dadas na rua entrando no seu prédio, nos beijando perto da livraria que você gostava. Ele mandou alguém nos seguir. O rosto de Laura perdeu a cor. Uma sensação de invasão tomou conta dela. Aquelas lembranças tinham sido usadas como arma. Meu Deus, ela sussurrou. Ele disse que entregaria tudo para jornais, sites de fofoca, pessoas influentes. Disse que faria parecer que você estava comigo por interesse. Disse que destruiria seu nome, seu trabalho, sua família. E eu entrei em pânico. Laura sentiu a raiva subir, mas não sabia se era contra o pai de Rafael, contra Rafael ou contra o destino inteiro. Você devia ter me contado. Eu sei, ele respondeu imediatamente. Hoje eu sei. Mas naquele momento eu achei que se você soubesse, iria querer lutar. E eu tinha medo de que essa luta acabasse machucando você mais ainda. Laura o encarou com lágrimas nos olhos. Então você resolveu me machucar sozinho. Rafael baixou a cabeça. Sim, a honestidade dele doeu. Naquela noite, quando terminei com você, cada palavra foi ensaiada para fazer você me odiar. Eu disse que tinha sido um erro. Disse que não via futuro. Disse que você precisava procurar sem complicações. Nada daquilo era verdade. Laura levou a mão à boca, lembrando da noite que a destruiu. A frieza dele, o olhar distante, a sensação de ser descartada como se não tivesse significado nada.
Você não faz ideia do que essas palavras fizeram comigo, ela disse. Rafael ergueu os olhos e eles estavam vermelhos. Faço sim, porque eu passei todos os dias depois disso odiando a mim mesmo por ter dito cada uma delas. Laura se levantou incapaz de ficar sentada. Começou a andar de um lado para o outro, tentando respirar. Eu achei que não era suficiente. Eu achei que tinha sido ingênua. Eu achei que você tinha se cansado de mim. Laura, não. Foi isso que você me deixou acreditar. Ela respondeu agora chorando. Você me arrancou da sua vida e ainda me deixou carregando a culpa. Rafael também se levantou, mas não se aproximou demais. Eu sei, e não existe desculpa que apague isso. Eu pensei que estava salvando você, mas fui covarde. Eu devia ter confiado em você. Devia ter contado tudo. Devia ter segurado sua mão e perguntado se você queria enfrentar aquilo comigo. Laura parou tremendo. E seu pai? Rafael respirou como se aquela parte fosse ainda mais pesada. Ele morreu 6 meses depois. Laura ficou em silêncio. Antes de morrer, ele me chamou. Disse que as ameaças tinham sido exageradas, que talvez não tivesse coragem de fazer tudo o que prometeu. Disse que tinha usado meu medo contra mim porque não queria perder o controle. Quando ouvi aquilo, eu entendi que tinha destruído nós dois por causa de uma manipulação. Laura sentiu as pernas enfraquecerem. A verdade era cruel demais. 1 ano de dor, noites sem dormir, lágrimas escondidas, tudo por medo, controle e silêncio. Por que você não me procurou depois? Ela perguntou com a voz quase sem força. Rafael engoliu em seco. Porque eu tinha vergonha. Porque achei que você merecia alguém melhor. Porque quando soube que você tinha seguido com sua vida, eu pensei que voltar seria egoísmo. Eu me convenci de que amar você, naquele momento, significava deixar você em paz. Laura soltou uma risada triste. Você continuou decidindo por mim. Ele fechou os olhos. Sim, eu estava errado de novo. O silêncio caiu entre eles. Laura olhou para o céu dourado, sentindo a dor antiga se misturar com uma nova compreensão. A verdade não curava tudo. Na verdade, abria feridas de outro jeito, mas também tirava dela o peso de achar que não tinha sido amada. Ela virou-se para Rafael. Eu não sei se consigo perdoar você agora. Eu não espero isso. Eu não sei se consigo confiar. Eu vou entender se não conseguir. Mas eu precisava saber, ela disse, limpando as lágrimas. Eu precisava parar de achar que o problema era eu. Rafael deu um passo pequeno. O problema nunca foi você. Você foi a melhor parte da minha vida. Laura fechou os olhos, sentindo aquela frase atravessar sua dor. Quando abriu novamente, viu Rafael parado ali, sem tentar tocá-la, sem exigir nada, apenas oferecendo a verdade que demorou demais para chegar. Eu preciso de tempo, ela disse. Eu vou respeitar. Laura se afastou sem olhar para trás. Caminhou até a praia enquanto o sol desaparecia no horizonte. Pela primeira vez em 1 ano, ela sabia que tinha sido amada, mas também sabia que amor não bastava quando vinha acompanhado de silêncio, medo e decisões tomadas sozinho. Ainda assim, enquanto as ondas tocavam seus pés, uma verdade impossível de negar crescia dentro dela. O abandono tinha sido uma ferida, mas a explicação tinha aberto uma escolha. E agora, Laura precisava descobrir se seu coração ainda tinha coragem de escolher Rafael outra vez. Naquela noite, não procurou Rafael e também não permitiu que ele se aproximasse. Depois da conversa no jardim, ela voltou para a suíte com o rosto lavado pelas lágrimas e o coração pesado demais para caber no peito. As amigas estavam sentadas na varanda, conversando baixo, mas se calaram no instante em que a viram entrar. Marina foi a primeira a se levantar. Ele te contou? Laura apenas assentiu. Camila deixou a taça sobre a mesa. E foi pior do que você imaginava? Laura caminhou até a cama e se sentou devagar, como se o corpo inteiro estivesse cansado. Foi diferente. Não sei se pior, só mais triste. Beatriz se aproximou e se sentou ao lado dela, sem pressionar. Laura ficou alguns segundos em silêncio, tentando organizar as palavras. Então contou tudo. Falou do pai de Rafael, das ameaças, das fotos, da manipulação, da mentira no fim da vida e da vergonha que manteve Rafael longe mesmo depois que a verdade apareceu. Enquanto falava, sentia a história se tornar real de outra maneira. Antes, a dor era uma parede escura. Agora se havia rachaduras nela, e por essas rachaduras entravam tristeza, raiva e uma estranha compaixão. Marina ouviu com o rosto fechado. Eu entendo que ele foi pressionado, mas ele não tinha o direito de decidir sozinho. Eu sei, Laura respondeu. Ele te amava, mas te feriu. Eu também sei. Camila suspirou.
O problema é esse. Às vezes as pessoas machucam a gente não por falta de amor, mas por não saberem amar direito. A frase ficou no ar. Laura olhou para a varanda. Lá fora o resort seguia vivo, com música distante e risos vindos da área da piscina. A vida continuava como se nada tivesse acontecido, mas dentro dela algo havia mudado para sempre. Não era perdão, ainda não. Era uma compreensão dolorosa. Rafael não a abandonou porque deixou de amá-la. Ele a abandonou porque teve medo. E o medo, quando domina um coração, pode ser tão destrutivo quanto a falta de amor. Naquela madrugada, Laura saiu sozinha da suíte. Não conseguiu ficar parada. Caminhou pelo corredor silencioso, desceu as escadas e foi até a área externa. O resort dormia quase inteiro. As luzes dos caminhos estavam acesas. A piscina refletia a lua e o mar respirava ao fundo. Ela caminhou sem destino, carregando consigo a pergunta que não parava de crescer. Era possível amar alguém de novo, depois de ter sido quebrada por essa mesma pessoa? Perto do Jardim das Palmeiras, viu Rafael sentado sozinho em um banco. Ele não a viu de imediato. Estava inclinado para a frente, com as mãos unidas, olhando para o chão. Havia algo tão solitário naquele gesto que Laura parou antes de se aproximar. Ela tinha pedido para ele não procurá-la, e ele obedeceu. Por algum motivo, isso doeu e confortou ao mesmo tempo. Laura poderia ter voltado para o quarto. Poderia ter escolhido o silêncio. Mas naquela noite já estava cansada demais de fugir. Aproximou-se devagar. Rafael ergueu o rosto ao ouvir seus passos e se levantou imediatamente, surpreso. Laura, disse quase sem voz, eu não ia procurar você, eu prometo. Eu sei, ela respondeu. O vento passou entre os dois. Por alguns instantes ficaram apenas se olhando, sem raiva, sem defesa, sem o peso das acusações de antes. Havia dor, mas também havia verdade. Eu não vim para discutir, Laura disse. Rafael assentiu. Tudo bem. Eu vim porque não consegui dormir, porque tudo o que você me contou ficou girando na minha cabeça, e porque eu percebi uma coisa. Ele esperou sem interromper. Laura respirou fundo. Passei um ano achando que se um dia eu tivesse uma explicação, a dor iria embora. Mas ela não foi embora. Só mudou de lugar. Os olhos de Rafael se entristeceram. Eu sinto muito. Eu sei que sente, ela disse. E talvez isso seja o mais difícil. Se você não sentisse, seria mais fácil te odiar. Rafael baixou o olhar. Eu nunca quis que você carregasse esse peso. Mas carreguei. Sim. Laura se aproximou um pouco mais. E agora eu preciso entender se existe alguma parte de mim que consegue confiar de novo. Rafael levantou os olhos. Eu não vou te pedir isso agora. Eu sei, mas você precisa entender uma coisa. Se um dia eu decidir tentar, não vai ser porque esqueci. Não vai ser porque o beijo na praia me fez perder a razão. Não vai ser porque ainda te amo, embora isso também seja verdade. Laura continuou com a voz firme, mas delicada. Se eu decidir tentar, vai ser porque quero acreditar que a gente pode fazer diferente. Que você aprendeu a não fugir, que eu aprendi a não me calar, que nós dois podemos construir algo mais honesto do que aquilo que perdemos. Rafael deu um passo pequeno, mas parou, respeitando o espaço dela. Eu aprendi, Laura, da forma mais dolorosa possível, mas aprendi. Nunca mais vou tomar uma decisão por nós dois. Nunca mais vou tentar proteger você com silêncio. Se houver medo, eu vou falar. Se houver ameaça, eu vou dividir. Se houver dor, eu vou ficar. Laura sentiu as lágrimas chegarem, mas não as segurou. Havia algo libertador em chorar sem esconder. Eu queria que você tivesse dito isso antes. Eu também, ele respondeu com a voz quebrada. Todos os dias. Ela olhou para ele e viu um homem diferente do que a deixou um ano antes. Não perfeito, não livre de culpa, mas quebrado o suficiente para entender o valor da verdade. Talvez fosse isso que mais mexia com ela. Rafael não estava ali tentando parecer inocente. Ele estava ali assumindo o peso do que fez. Eu ainda tenho medo, Laura confessou. Eu também. Ela franziu a testa surpresa. De quê? De te perder de novo. De nunca conseguir reparar o que causei. De você olhar para mim e ver apenas a dor que eu trouxe. Laura ficou em silêncio. Depois, com cuidado, tocou a mão dele. Foi um gesto simples, quase pequeno, mas Rafael fechou os olhos como se aquele contato fosse uma bênção. Eu ainda vejo a dor, ela disse, mas não vejo só isso. Ele abriu os olhos devagar. Laura retirou a mão, não por rejeição, mas porque precisava manter o próprio equilíbrio. Não estou dizendo que te perdoei completamente.
Não estou dizendo que vamos voltar. Eu sei. Estou dizendo que talvez eu queira ouvir mais. Talvez eu queira entender quem nós somos agora, depois de tudo. Rafael sorriu de leve, um sorriso cheio de emoção e cuidado. Isso já é mais do que eu mereço. Laura balançou a cabeça. Não transforme isso em culpa o tempo todo. Culpa não reconstrói nada. O que reconstrói é atitude. Então eu vou te mostrar com atitudes. Ela olhou para o mar, depois para ele. Amanhã tem uma trilha até o mirante, não tem? Tem. Minhas amigas querem ir. Você pode ir também, se quiser. Rafael pareceu surpreso, quase sem acreditar. Você tem certeza? Não. Ela respondeu com sinceridade. Mas estou tentando ser corajosa. A emoção tomou conta do rosto dele. Então eu também vou tentar ser. Laura assentiu e deu um passo para trás. Boa noite, Rafael. Boa noite, Laura. Dessa vez, ao se afastar, ela não sentiu que estava fugindo. Sentiu que estava escolhendo respirar um pouco mais perto da verdade. E enquanto voltava para o quarto, percebeu que seu coração ainda estava ferido, mas já não estava completamente fechado. Na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre o mar, Laura acordou com uma sensação diferente. Não era paz. Ainda não. Mas era algo parecido com esperança. Uma esperança tímida, cuidadosa, quase assustada. Ainda assim, esperança. E às vezes, é assim que um grande amor começa a voltar. Não com promessas grandiosas, mas com dois corações machucados decidindo dar um passo pequeno na mesma direção. Na manhã seguinte, Laura acordou antes do despertador. Por alguns segundos ficou imóvel, olhando para a claridade suave que entrava pelas cortinas, tentando entender aquela sensação diferente dentro do peito. Não era felicidade completa, nem paz absoluta. Era algo mais frágil. Uma esperança pequena, quase tímida, como uma luz acesa no fim de um corredor escuro. Ela ainda estava magoada. Ainda se lembrava da noite em que Rafael foi embora. Ainda sentia o peso de cada palavra fria que ele havia dito. Mas, depois da conversa da madrugada, alguma coisa tinha mudado. Rafael não parecia mais o homem que apenas a abandonou. Agora ela via também o homem que errou por medo, que sofreu por culpa e que pela primeira vez parecia disposto a permanecer. Quando Laura saiu do banheiro, já vestida para a trilha, encontrou as amigas acordadas. Marina estava sentada na cama, amarrando o tênis com força exagerada. Camila procurava um boné dentro da mala. Beatriz observava Laura em silêncio, com aquele olhar que entendia mais do que perguntava. Então ele vai mesmo com a gente? Marina perguntou sem rodeios. Laura ajeitou a mochila pequena nos ombros. Vai. Marina levantou o rosto. Você tem certeza disso? Não, Laura respondeu sincera, mas eu convidei. Camila parou de mexer na mala e olhou para ela com surpresa. Você convidou? Convidei. Amiga, Camila disse levando a mão ao peito de forma dramática. Isso é praticamente um terremoto emocional. Laura acabou sorrindo. Era a primeira vez em dias que sorria sem sentir culpa. Beatriz se aproximou e tocou seu braço. Você não precisa decidir sua vida hoje, só precisa caminhar. Laura respirou fundo. É isso que eu estou tentando fazer. Pouco depois, as 4 desceram para o ponto de encontro da trilha. O resort havia organizado um passeio até um mirante natural, no alto de uma falésia, de onde era possível ver quase toda a costa. O grupo era pequeno, formado por alguns hóspedes e 2 guias. Rafael já estava lá quando elas chegaram. Ele usava roupas simples, apropriadas para a caminhada, e segurava uma garrafa de água. Ao ver Laura, não se aproximou de imediato. Apenas sorriu de leve, com cuidado, como se qualquer gesto maior pudesse assustá-la. Laura percebeu isso. Percebeu também que ele estava respeitando o espaço dela, e aquele detalhe, pequeno para qualquer outra pessoa, significou muito. Bom dia, ele disse. Bom dia, Laura respondeu. Marina cruzou os braços. Bom dia. O tom dela deixava claro que o julgamento continuava ativo. Rafael aceitou em silêncio, sem tentar conquistar simpatia. Camila, mais leve, apenas acenou. Beatriz sorriu de forma educada. A trilha começou em um caminho cercado por vegetação baixa, coqueiros e flores coloridas. O sol ainda não estava forte e a brisa do mar tornava a caminhada agradável. No início, Laura andou ao lado das amigas, enquanto Rafael permaneceu alguns passos atrás. Ela sabia que ele fazia isso de propósito. Não por desinteresse, mas por respeito. Mesmo assim, a presença dele estava em tudo. No silêncio entre uma conversa e outra, na forma como ele sempre parecia atento quando o terreno ficava irregular,
No modo como ofereceu água a Camila, antes mesmo de olhar para Laura, talvez para não parecer invasivo. Em cada gesto, Rafael parecia tentar provar que havia aprendido a amar sem controlar. Depois de quase meia hora de caminhada, a trilha ficou mais estreita. As amigas seguiram à frente com o guia, enquanto Laura diminuiu o ritmo para observar a paisagem. O mar aparecia entre as árvores, imenso e brilhante. Ela parou por um instante, encantada. Rafael parou alguns passos atrás. "É bonito, não é?" ele disse. Laura olhou para o horizonte. "É, dá a sensação de que o mundo é maior do que os problemas da gente." "Talvez seja." Ela virou o rosto para ele. "Você está tentando parecer sábio?" "Não," ele respondeu com um sorriso triste. "Estou tentando não estragar a primeira manhã em que você aceitou ficar no mesmo lugar que eu sem me mandar embora." Laura desviou o olhar, mas não conseguiu impedir um sorriso pequeno. "Não se acostume." "Não vou. Vou valorizar." A resposta simples a desarmou. Durante alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, olhando para o mar. Era estranho estar ali com ele sem brigar. Estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Como se alguma parte deles ainda soubesse existir em paz. Quando continuaram a caminhar, o terreno ficou mais inclinado. Laura escorregou levemente em uma pedra solta, e Rafael estendeu a mão por reflexo. Ela hesitou. Foi uma pausa curta, mas carregada de significado. Então, aceitou a ajuda. A mão dele envolveu a dela com firmeza e delicadeza. Nada além disso. Nenhuma aproximação exagerada, nenhuma tentativa de transformar o gesto em algo maior. Apenas apoio. Ainda assim, o toque fez o coração dela bater mais forte. "Obrigada," ela disse, soltando a mão depois de se equilibrar. "Sempre," Rafael respondeu. A palavra atingiu Laura em silêncio. Sempre. Antes ela teria acreditado sem medo. Depois do abandono, aquela palavra parecia perigosa. Mas naquele momento, dita com humildade, não soou como promessa vazia. Soou como intenção. No alto da trilha, o grupo chegou ao mirante. A vista era de tirar o fôlego. O mar se estendia em vários tons de azul. As ondas quebravam contra as pedras lá embaixo e o resort parecia pequeno à distância. Todos começaram a tirar fotos. Camila chamou Marina e Beatriz para posarem perto da grade de madeira. Laura ficou um pouco afastada, apoiada em uma pedra, olhando para o horizonte. Rafael se aproximou, mas manteve distância. "Posso ficar aqui?" perguntou. Laura assentiu. Ele ficou ao lado dela, sem tocar, olhando para a mesma direção. O silêncio não era vazio. Era cheio de coisas que ainda precisavam ser curadas. "Eu pensei muito ontem," Laura disse de repente. Rafael olhou para ela com atenção. "Pensei no que você me contou. Pensei no beijo, pensei em mim. Em quem eu fui antes de você ir embora e em quem precisei me tornar depois." Ela ergueu a mão de leve, pedindo que ele a deixasse continuar. "Eu não quero voltar para o que a gente era." Rafael ficou pálido, mas não interrompeu. Laura respirou fundo. "Porque o que a gente era também tinha fragilidades. Eu te amava tanto que talvez não percebesse o quanto você guardava tudo sozinho. E você me amava, mas não confiou em mim o bastante para dividir o medo." Ele baixou os olhos. "Você tem razão. Se um dia existir um nós de novo," ela continuou com a voz mais suave, "precisa ser diferente. Sem pedestal, sem silêncio, sem você tentando me salvar sem perguntar se eu quero ser salva." Rafael olhou para ela emocionado. "Eu quero esse novo nós, mesmo que demore, mesmo que você me faça reconstruir tijolo por tijolo." Laura sentiu os olhos arderem. "E se eu desistir no meio do caminho?" "Eu vou respeitar," ele respondeu, embora a dor aparecesse em seu rosto. "Mas enquanto você permitir, eu vou ficar." Ela olhou para ele e viu a verdade daquela frase. Não era uma promessa perfeita, era uma escolha. E naquele momento, escolha valia mais do que qualquer declaração bonita. O vento soprou forte no alto do mirante. Laura levou uma mecha de cabelo para trás da orelha e sorriu de leve. "Você pode caminhar comigo na volta," ela disse. Rafael ficou parado por um instante, como se aquela permissão fosse preciosa demais. "Eu adoraria." A descida começou pouco depois. Dessa vez, Laura não andou à frente tentando fugir, nem Rafael ficou atrás carregando culpa. Caminharam lado a lado. Conversaram pouco, mas o pouco foi verdadeiro. Falaram da paisagem, das amigas, do resort, de coisas simples que não doíam. Às vezes, os ombros quase se tocavam. Às vezes, eles sorriam sem perceber. Marina observava tudo de longe, ainda desconfiada, mas menos rígida.
Camila cochichou alguma coisa com Beatriz e as duas riram baixinho. Laura fingiu não perceber. Quando chegaram novamente ao resort já perto do almoço, Laura sentia o corpo cansado e o coração estranhamente leve. Não estava curada. Não estava pronta para esquecer, mas havia dado um passo. Pequeno, cauteloso, sincero. Antes de se separar do grupo, Rafael se aproximou. "Obrigado por hoje", disse. Laura olhou para ele. "Foi só uma caminhada." "Para mim foi mais do que isso." Ela segurou o olhar dele por alguns segundos. Depois respondeu com sinceridade. "Para mim também." Rafael sorriu, mas não tentou tocá-la. E talvez justamente por isso Laura tenha sentido vontade de ficar mais um pouco. Naquela tarde, enquanto voltava para a suíte com as amigas, Laura percebeu que o amor não estava voltando como uma tempestade. Estava voltando como a maré, devagar, cuidadoso, tocando a areia, recuando, tentando de novo. E pela primeira vez, ela não teve vontade de correr. Depois da trilha, Laura passou o restante da tarde em silêncio, mas não era mais o mesmo silêncio pesado dos dias anteriores. Era um silêncio de quem estava tentando entender uma mudança delicada acontecendo por dentro. Ela ficou sentada na varanda da suíte, olhando o movimento do resort lá embaixo, enquanto as amigas descansavam depois da caminhada. O vento trazia o cheiro do mar, e pela primeira vez desde que chegou, aquele cheiro não parecia misturado com dor. Parecia trazer uma possibilidade. Ela pensava em Rafael caminhando ao seu lado na volta do mirante. Pensava na forma como ele não tentou acelerar nada. Não pediu um novo beijo. Não cobrou uma resposta. Não fez promessas exageradas. Apenas ficou ali, presente, cuidadoso, atento. E isso, curiosamente, mexeu com ela mais do que qualquer declaração intensa poderia mexer. Laura sabia que ainda não podia confiar completamente. Confiança não voltava como luz acendendo em um quarto escuro. Voltava aos poucos, como o amanhecer. Primeiro, uma claridade tímida. Depois, uma linha no horizonte. Só então, o dia. Mas ela também sabia que algo dentro dela havia deixado de resistir com tanta força. No fim da tarde, Camila entrou na varanda com um convite nas mãos. "Meninas, hoje vai ter luau na praia. Música ao vivo, jantar na areia, fogueira e tudo mais. Pelo amor de Deus, ninguém vai ficar trancada nesse quarto." Marina, que estava deitada na cama, levantou apenas a cabeça. "Isso inclui gente que está em crise emocional?" "Inclui principalmente gente em crise emocional", Camila respondeu. "Crise emocional combina muito com vestido bonito e música olhando para o mar." Beatriz sorriu. "Acho que pode ser bom." Laura olhou para o convite. Luau na praia. O tipo de evento romântico que ela teria evitado em qualquer outra situação. Mas algo naquela noite chamava por ela. Talvez fosse a vontade de provar a si mesma que podia viver momentos bonitos sem medo de ser ferida. Talvez fosse, secretamente, a esperança de encontrar Rafael de novo. "Eu vou", disse. Marina a encarou. "Tem certeza?" Laura respirou fundo. "Não tenho certeza de quase nada ultimamente, mas vou mesmo assim." Horas depois, a praia estava transformada. Tochas iluminavam o caminho até a areia. Mesas baixas estavam decoradas com flores tropicais e velas protegidas por pequenos vidros. No centro, uma fogueira queimava suavemente, espalhando calor e luz dourada. A música era calma, tocada por violão e voz, criando um clima íntimo, quase confessional. O mar, escuro e imenso, parecia guardar todos os segredos daquela noite. Laura usava um vestido leve em tom verde claro. Não escolheu aquela roupa para Rafael. Pelo menos era o que dizia a si mesma. Mas quando desceu para a praia e o viu perto da fogueira, conversando com um funcionário do resort, seu coração respondeu antes da razão. Rafael a viu também. Por um instante, apenas a olhou. Não com surpresa nem com desespero. Olhou como se estivesse agradecendo em silêncio por ela ter aparecido. E Laura, contra todas as defesas que ainda tentava manter, sentiu vontade de sorrir. As amigas perceberam. Marina soltou um suspiro resignado. "Eu ainda estou de olho nele", disse. Durante o jantar, Rafael permaneceu próximo, mas não invadiu o espaço dela. Sentou-se em uma mesa vizinha, cumprimentou as amigas com educação e conversou pouco. Laura notou que Marina ainda respondia de forma seca, mas Rafael aceitava aquela resistência sem se defender. Ele parecia entender que não tinha machucado apenas Laura, tinha preocupado quem a amava. Depois do jantar, a música ficou um pouco mais envolvente.
Alguns casais começaram a dançar descalços na areia. Camila puxou Beatriz para perto da fogueira. Marina recusou qualquer tentativa de dança, dizendo que preferia vigiar o ambiente como segurança particular. Laura riu, mas logo ficou quieta outra vez. Foi então que Rafael se aproximou. "Posso fazer uma pergunta?" ele disse. Laura olhou para ele. "Depende da pergunta. Você dançaria comigo?" O pedido foi simples, mas o coração dela pareceu tropeçar. Ela olhou ao redor. As pessoas dançavam sem pressa. A música falava de recomeços, de saudade e de amor que encontra caminho. Tudo parecia arriscado demais. "Rafael, se não quiser, tudo bem", ele disse rapidamente. "Eu só perguntei, sem pressão." Laura deveria dizer não. Seria mais seguro, mais racional, mais fácil para manter as barreiras no lugar. Mas, naquele momento, ela se lembrou do mirante, da mão dele oferecida sem cobrança, da promessa de não decidir por ela, e percebeu que, se dissesse sim, aquela escolha seria dela. "Uma música", ela respondeu. Rafael sorriu de leve. "Uma música." Ele estendeu a mão. Laura hesitou por um segundo e depois aceitou. Caminharam até perto da fogueira, onde a areia estava morna e a luz dourada tocava tudo com suavidade. Rafael segurou sua mão com cuidado e manteve a outra apenas apoiada de forma respeitosa, sem pressa, sem exagero. Laura, aos poucos, acompanhou o ritmo lento da música. No começo, nenhum dos dois falou. O silêncio dizia o suficiente. Laura olhava para o ombro dele, para a luz tremendo na areia, para o mar ao fundo, tentando não se perder na memória de outras danças, outros abraços, outros dias em que amar Rafael parecia a coisa mais simples do mundo. Mas aquela dança era diferente. Não carregava a inocência do começo. Carregava a consciência de tudo que havia sido perdido. "Eu sonhei muitas vezes com isso", Rafael disse quase num sussurro. Laura ergueu os olhos. "Com uma dança?" "Com você perto de mim, sem ódio nos olhos." Ela sentiu uma dor leve no peito. "Eu não te odiei o tempo todo." "Às vezes eu queria odiar, mas a saudade atrapalhava." Rafael fechou os olhos por um breve instante, emocionado. "A saudade também me acompanhou todos os dias." Laura não respondeu. Apenas continuou dançando. "Eu não quero que você volte para mim por pena", Rafael disse. Laura franziu a testa. "Eu não sinto pena de você. Nem por lembrança. Também não. Nem porque ainda existe amor." Ela parou de dançar por um instante. E por que mais alguém voltaria? Rafael a olhou com uma seriedade bonita e triste. Porque acredita que o amor pode ser melhor do que foi. Porque enxerga mudança. Porque escolhe. Não porque sente falta. Laura ficou sem palavras. Aquilo era exatamente o que ela precisava ouvir. Não uma tentativa de usar a saudade para empurrá-la de volta. Não uma cobrança disfarçada de romantismo. Mas o reconhecimento de que sentimento sozinho não bastava. "Eu estou tentando descobrir isso", ela disse. "Se acredito. Eu vou te dar motivos um dia por vez." Laura olhou para ele longamente. "Você fala diferente agora. Porque eu perdi a arrogância no dia em que perdi você." A frase a atingiu com força. Não por ser bonita, mas por parecer verdadeira. Quando a música terminou, ficaram frente a frente, cercados pelo som do mar, pela luz da fogueira e por uma emoção que crescia sem pressa. Laura sentiu que todos os caminhos que tentou evitar a tinham levado exatamente àquele momento. "Obrigada pela dança", ela disse. "Obrigado por aceitar." Ela deveria voltar para as amigas. Deveria encerrar ali. Mas permaneceu parada. Rafael também. "Eu não quero correr", Laura disse. "Nem eu", Rafael disse. "Você não sabe o que isso significa para mim." "Sei um pouco", ela respondeu emocionada. "Porque também significa muito para mim." Rafael se aproximou apenas o suficiente para que ela pudesse escolher. Laura entendeu o gesto. Ele não tomaria aquele momento para si. Não mais. Se houvesse aproximação, seria dos dois. Então ela deu o último passo. O beijo aconteceu devagar, iluminado pela fogueira e embalado pelo som do mar. Foi leve, doce e cheio de sentimento. Não havia urgência, nem tentativa de apagar o passado. Havia carinho. Havia cuidado. Rafael encostou a testa na dela por um segundo, sem pressa, como se aquele gesto fosse uma promessa silenciosa. Perto da fogueira, Camila observava com as mãos no rosto, emocionada. Beatriz sorria com os olhos marejados. Marina tentava manter a expressão séria, mas até ela parecia menos resistente. Laura não viu nada disso. Naquele momento, seu mundo estava reduzido ao som do mar, ao calor suave da fogueira e ao homem diante dela,
que finalmente parecia entender que amar não era prender, decidir ou fugir. Amar era permanecer. E naquela noite, pela primeira vez, Laura desejou permanecer também. Na manhã seguinte ao luau, Laura acordou com o coração mais leve do que em qualquer outro dia daquele último ano. Por alguns segundos, ficou olhando para o teto da suíte, tentando entender se tudo tinha sido real. A dança. A voz de Rafael dizendo que queria dar motivos para ela acreditar. Um dia por vez. O beijo leve, cheio de cuidado, como se os dois estivessem tocando uma lembrança preciosa, sem querer quebrá-la outra vez. Ela levou a mão aos lábios e sorriu sem perceber. Não era um sorriso de quem esqueceu a dor. A dor ainda estava ali, em algum lugar profundo, mas já não parecia comandar tudo. Era como se, pela primeira vez, Laura pudesse olhar para o passado sem se sentir completamente presa a ele. Rafael tinha errado, tinha ferido, tinha fugido quando deveria ficar. Mas agora ele estava ali, sem desculpas vazias, sem pressa, sem tentar transformar amor em cobrança. E isso a tocava de um jeito que ela não sabia explicar. Quando saiu da cama, encontrou Marina sentada perto da varanda, tomando café e olhando para o mar. Camila ainda dormia, espalhada entre travesseiros. E Beatriz lia um livro em silêncio. Marina olhou para Laura de cima a baixo, como se estivesse avaliando sua alma. Você está com cara de quem beijou o passado e gostou, ela disse. Laura corou. Bom dia para você também. Beatriz sorriu atrás do livro. Foi bonito ontem. Marina apontou a xícara para Laura. Bonito foi, mas eu continuo desconfiada. Eu sei, Laura respondeu aproximando-se da varanda. E talvez eu precise que você continue assim por enquanto. Marina estreitou os olhos. Como assim? Laura respirou fundo. Porque eu estou sentindo vontade de acreditar nele, e isso me assusta. Então, se eu me perder demais, você me lembra do que eu não posso esquecer. A expressão de Marina suavizou. Ela colocou a xícara sobre a mesa e se levantou. Eu vou lembrar, mas também vou te lembrar de outra coisa. Laura a encarou. Você não é a mesma mulher que ele deixou. Se decidir tentar de novo, não vai ser por fraqueza. Vai ser porque você escolheu, e escolha consciente não é derrota. Laura sentiu os olhos arderem. Abraçou a amiga com força, grata por aquele amor que protegia sem aprisionar. Mais tarde, Rafael mandou uma mensagem simples. Posso te encontrar depois do café? Quero te mostrar um lugar, sem pressão. Se preferir, podemos deixar para outro dia. Laura leu a mensagem 3 vezes. A antiga Laura teria respondido rápido, ansiosa. A Laura ferida talvez ignorasse. A Laura de agora pensou, respirou e respondeu com calma. Pode ser depois do café. Ele a esperava perto do caminho de pedras, que levava à parte mais reservada do resort. Quando a viu, sorriu de um jeito discreto, mas seus olhos entregavam alegria. Bom dia, ele disse. Bom dia. Laura pensou em mentir, mas decidiu começar pelo que exigia dele também. Honestidade. Melhor do que eu esperava. Rafael sorriu com emoção. Fico feliz. Eles caminharam lado a lado por uma trilha curta, cercada por flores e palmeiras. O resort ficava cada vez mais distante, até que o som das pessoas foi substituído pelo barulho das ondas. Depois de alguns minutos, chegaram a uma pequena enseada quase escondida, com areia clara, pedras suaves e uma vista aberta para o mar. Era um lugar silencioso, simples e bonito. Laura parou surpresa. Eu não sabia que essa parte existia. Pouca gente vem aqui, Rafael disse. Descobri no primeiro dia, desde então venho quando preciso pensar. Ela olhou para ele. Você tem pensado muito? Em você, em mim, no que fiz, no que ainda posso fazer certo. Eu não vou pedir que você volte para mim hoje, ele disse rapidamente. Não vou pedir uma resposta definitiva, só quero fazer uma promessa. Não daquelas promessas bonitas que a gente diz quando está apaixonado e depois esquece. Uma promessa real, daquelas que exigem atitude. Laura ficou em silêncio esperando. Rafael se virou para ela. Seus olhos estavam firmes, mas cheios de emoção. Eu prometo nunca mais usar o medo como desculpa para te afastar. Prometo nunca mais decidir por você. Prometo falar, mesmo quando for difícil. Prometo ouvir, mesmo quando doer. Prometo respeitar seu tempo, sua dor e seus limites. E se um dia você escolher caminhar comigo de novo, prometo que vou cuidar desse amor todos os dias. Laura sentiu as lágrimas descerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Aquelas palavras não apagavam o passado, mas tocavam exatamente o ponto onde a ferida ainda sangrava. Durante 1 ano,
Ela não quis apenas que Rafael voltasse. Quis que ele entendesse. Quis que ele percebesse que o abandono não foi apenas uma separação. Foi uma quebra de confiança, de identidade, de segurança. E naquele momento, pela primeira vez, ela sentiu que ele realmente compreendia. Eu queria odiar menos o que aconteceu, ela disse com a voz embargada. Mas ainda dói. Rafael assentiu. Eu sei. Eu fico pelo tempo que for preciso. Não para te apressar, para te acompanhar. Laura olhou para ele. Havia algo novo naquela resposta. Antes, Rafael queria resolver, controlar, proteger do jeito dele. Agora, parecia disposto apenas a estar presente. E talvez fosse isso que ela sempre precisou. Ela deu um passo em sua direção. Eu não consigo prometer que vai dar certo, Laura disse. Eu também não. Não consigo prometer que não vou ter medo. Eu vou ter também. Mas eu posso prometer uma coisa. Laura olhou para ele. Eu vou parar de fugir do que sinto. Vou tentar entender se esse amor ainda pode ser casa e não só lembrança. Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas. Ele segurou a mão dela, como se estivesse segurando uma segunda chance que não merecia, mas que estava disposto a honrar com tudo que tinha. Isso é mais do que eu sonhei, ele sussurrou. Laura sorriu entre lágrimas. Não estrague sendo dramático. Ele riu baixo, emocionado. Foi um riso breve, mas verdadeiro. E aquele som fez Laura lembrar do homem por quem se apaixonou antes de toda a dor. Não o homem perfeito, porque ele nunca foi, mas o homem capaz de fazê-la sentir que o mundo podia ser mais bonito. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando para o mar. Depois de algum tempo, Rafael falou. Posso te abraçar? Laura olhou para ele e assentiu. O abraço foi calmo, profundo e cheio de significado. Laura fechou os olhos ao sentir Rafael envolvê-la com cuidado. Era apenas abrigo. Um abrigo que ela ainda temia aceitar completamente, mas que seu coração reconhecia. Eu senti falta disso, ela confessou baixinho. Eu também, ele respondeu, todos os dias. Laura se afastou um pouco e olhou para ele. Havia lágrimas no rosto dos dois, mas também havia um brilho novo. Sem pensar demais, ela tocou o rosto dele com carinho. Rafael fechou os olhos por um instante, como se aquele gesto o curasse de uma culpa antiga. O beijo veio depois, suave como a brisa que passava entre eles. Foi um beijo de promessa, não de pressa. Um beijo que não escondia a dor, mas dizia que ela não precisava ser o fim. Laura sentiu o coração se aquietar aos poucos. Quando se separaram, Rafael encostou sua testa na dela. Eu amo você, ele disse, sem medo, sem mentira, sem fuga. Laura respirou fundo. A resposta veio baixa, mas firme. Eu também amo você. Ainda estou aprendendo a confiar de novo, mas eu amo. Rafael sorriu como quem recebe o maior presente do mundo. Naquela tarde, quando voltaram ao resort, Laura não escondia mais o que sentia. As amigas estavam perto da piscina. Camila percebeu primeiro e abriu um sorriso enorme. Beatriz levou a mão ao peito, emocionada. Marina tentou manter a postura firme, mas seus olhos marejaram. Então, Marina perguntou. Laura olhou para Rafael, depois para as amigas. Eu não sei tudo ainda, disse, mas sei que quero tentar. Rafael apertou sua mão de leve em silêncio. Marina encarou Rafael por alguns segundos. Se machucar ela de novo, eu faço você se arrepender de ter nascido. Rafael não riu, apenas assentiu com seriedade. Eu sei, e você tem razão. Marina pareceu surpresa com a resposta, mas finalmente relaxou um pouco. Ótimo, estamos começando a nos entender. Laura riu, e aquele riso pareceu espalhar luz em volta deles. Pela primeira vez, não era uma risada usada para esconder dor. Era uma risada verdadeira, nascida de um coração que ainda tinha medo, mas também coragem. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre o mar, Laura entendeu que recomeçar não significava voltar ao ponto onde tudo quebrou. Recomeçar era escolher construir algo novo sobre as ruínas, com mais verdade, mais cuidado e mais maturidade. E ela não estava sozinha. Dessa vez, Rafael estava ao lado dela. Não como alguém que prometia protegê-la do mundo, mas como alguém disposto a enfrentá-lo junto com ela. Na última manhã no resort, Laura acordou com o som do mar entrando pela varanda e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de fugir de nenhuma lembrança. O quarto estava banhado por uma luz suave. As cortinas balançavam com a brisa e suas amigas ainda dormiam depois de uma noite cheia de conversas, risadas e lágrimas felizes. Laura ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o teto, tentando guardar dentro de si
a estranha beleza daqueles dias. Ela havia chegado ali com o coração fechado, carregando uma dor que parecia definitiva. Tinha entrado naquele resort, acreditando que precisava apenas descansar, mas encontrou algo muito maior do que descanso. Encontrou a verdade, encontrou respostas, encontrou Rafael. E, acima de tudo, encontrou uma versão de si mesma que já não aceitava menos do que merecia. Não era mais a mulher que esperava em silêncio. Não era mais a mulher que se culpava por ter sido abandonada. Não era mais a mulher que confundia amor com sofrimento. Agora, Laura entendia que amar alguém não significava esquecer a própria dor, mas escolher com consciência aquilo que ainda fazia sentido para o coração. E Rafael fazia. Mesmo com tudo o que havia acontecido, mesmo com as cicatrizes, mesmo com o medo, quando desceu para o café da manhã, encontrou Rafael perto do jardim, exatamente onde haviam combinado. Ele estava de frente para o mar, mas se virou assim que a viu. O sorriso que apareceu em seu rosto não era ansioso, nem inseguro. Era um sorriso calmo, cheio de gratidão, como se vê-la chegando fosse a resposta para uma oração que ele repetiu em silêncio durante muito tempo. "Bom dia", ele disse. "Bom dia", Laura respondeu aproximando-se. Por alguns segundos apenas se olharam. Não havia mais aquela tensão pesada dos primeiros dias. Ainda existia emoção, ainda existia cuidado, mas agora havia também uma paz nova entre eles. Uma paz construída com lágrimas, conversas difíceis e coragem. Eles caminharam lado a lado até uma parte mais tranquila da praia. O sol ainda estava baixo, dourando a areia e iluminando o mar com uma delicadeza quase poética. Algumas gaivotas passavam ao longe, e o resort começava a despertar atrás deles. Laura tirou as sandálias e deixou os pés tocarem a areia fria. Rafael fez o mesmo. Caminharam sem pressa, como se o tempo tivesse finalmente aprendido a respeitar o ritmo dos dois. "Hoje você vai embora", ele disse depois de um tempo. "Sim." Laura olhou para o horizonte. "Engraçado. Achei que quando esse dia chegasse eu estaria desesperada para sair daqui. E agora? Agora parece que uma parte de mim vai sentir saudade." Rafael parou de caminhar. Laura também parou. Ele se virou para ela com seriedade. "Eu não quero que essa viagem vire só uma lembrança bonita", ele disse. "Não quero voltar para a vida real e deixar tudo se perder de novo. Eu sei que ainda temos muito para reconstruir, mas quero fazer isso todos os dias. Quero te encontrar quando voltarmos. Quero conversar com você sem pressa. Quero conhecer de novo a mulher que você se tornou. Quero que você conheça o homem que eu estou tentando ser." Laura sentiu os olhos marejarem. Aquelas palavras tocavam exatamente o que ela precisava ouvir. Não eram promessas grandiosas demais. Eram simples, reais, possíveis, e talvez fosse isso que as tornava tão importantes. "Eu também quero", ela respondeu. Rafael deu um pequeno passo em sua direção. "Tem certeza?" Laura sorriu, segurando a mão dele. "Não sobre tudo, mas sobre tentar, sim, eu tenho certeza." Ele fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse tirado um peso enorme de seus ombros. Quando abriu novamente, havia tanta emoção em seu olhar que Laura sentiu o coração se aquecer. "Eu amo você", Rafael disse. "E desta vez eu não quero apenas dizer, eu quero provar em cada escolha, em cada conversa, em cada dia." Laura apertou sua mão. "Então comece lembrando de uma coisa." "O quê?" "Eu não preciso ser protegida da verdade. Eu preciso ser incluída nela." Rafael assentiu firme. "Nunca mais vou esquecer isso." O vento soprou suave, trazendo o cheiro do mar. Laura olhou para ele e, naquele instante, entendeu que o perdão não era uma porta que se abria de uma vez. Era um caminho, e ela estava disposta a caminhar por ele, desde que Rafael caminhasse ao seu lado, sem fugir, sem esconder, sem decidir sozinho. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, esperando o consentimento que agora era parte essencial de tudo entre eles. Laura se aproximou por vontade própria. O beijo aconteceu ali, diante do mar, com o sol nascendo e a vida recomeçando ao redor. Foi um beijo leve, profundo em sentimento, cheio de ternura e promessa. Não havia pressa, não havia medo. Havia apenas a certeza silenciosa de que, apesar de tudo, o amor deles tinha encontrado uma nova forma de existir. Quando se afastaram, Laura sorriu entre lágrimas. "Agora sim", ela sussurrou. "Agora parece um começo." Rafael encostou sua testa na dela. "O começo que eu deveria ter escolhido antes." "Não", Laura disse com suavidade.
O começo que nós só conseguimos escolher agora. Ele sorriu. E ficaram assim por alguns segundos, unidos pela calma daquele amanhecer. Mais tarde, na recepção do resort, as malas estavam prontas e as amigas esperavam perto da saída. Camila chorava sem vergonha nenhuma, dizendo que aquela viagem foi obra do destino. Beatriz abraçou Laura com carinho e disse que estava orgulhosa dela. Marina, ainda firme em sua missão de protetora, encarou Rafael uma última vez. Você sabe que eu continuo observando. Rafael sorriu com respeito. Eu sei. E fico feliz que ela tenha pessoas assim. Marina tentou manter a expressão dura, mas acabou cedendo. Muito bem, essa foi uma boa resposta. Laura riu. Rafael também. E aquele riso compartilhado diante das pessoas que mais torciam por ela pareceu fechar uma ferida antiga. Quando chegou a hora de partir, Rafael acompanhou Laura até a van que a levaria ao aeroporto. As amigas entraram primeiro, dando aos dois alguns segundos de privacidade. Laura segurou a alça da bolsa e olhou para ele. Me liga quando chegar. Ligo, Rafael respondeu. E amanhã? Amanhã a gente conversa. Depois de amanhã também? Ela sorriu. Um dia por vez, Rafael. Ele sorriu de volta. Um dia por vez, mas todos eles, se você deixar. Laura sentiu o coração bater forte não de medo, mas de felicidade. Aproximou-se e o abraçou. Rafael a envolveu com cuidado, como quem finalmente entende que amor não é posse, é presença. Obrigada por ter ficado, ela murmurou. Obrigado por ter me permitido ficar. Laura entrou na van com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não eram de abandono, eram de recomeço. Enquanto o veículo se afastava, ela olhou pela janela e viu Rafael parado na entrada do resort, com a mão erguida e o olhar cheio de promessa. Ela não estava deixando o amor para trás. Estava levando o amor de volta para a vida. Meses depois, Laura e Rafael caminhavam juntos por uma praça tranquila da cidade onde ela morava. Não havia resort, nem mar azul, nem fogueira na areia. Havia apenas a vida real, com seus dias comuns, suas conversas honestas, seus pequenos desafios e suas escolhas diárias. E era justamente isso que tornava tudo mais bonito. Eles tinham recomeçado devagar. Foram cafés, telefonemas longos, encontros simples, pedidos de desculpa repetidos em atitudes, não apenas em palavras. Houve dias difíceis, dias em que Laura teve medo, dias em que Rafael precisou ouvir sem se defender. Mas houve também risadas, planos, abraços demorados e uma confiança que voltava aos poucos, mais madura e mais verdadeira. Naquela tarde, Rafael parou diante dela no meio da praça. Havia luz dourada entre as árvores e Laura percebeu que ele estava nervoso. O que foi? Ela perguntou. Ele segurou suas mãos. Eu não vou fazer grandes discursos, disse, embora sua voz tremesse um pouco. Só quero dizer que desde que você me deu a chance de recomeçar, eu descobri que felicidade não é apagar o passado. É acordar todos os dias e escolher não repetir os erros que quase nos separaram para sempre. Laura sentiu os olhos marejarem. Rafael continuou. Eu quero construir uma vida com você. Sem pressa, sem esconderijos, sem medo. Quero ser seu parceiro, seu abrigo, seu companheiro. Quero amar você do jeito que você merece. Com verdade, com respeito, com coragem. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha. Laura levou a mão ao coração, surpresa. Rafael... Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples e delicado. Bonito, justamente por não parecer uma tentativa de impressionar, mas de prometer. Laura Menezes, você aceita continuar recomeçando comigo todos os dias até que esse recomeço vire para sempre? Laura chorou e sorriu ao mesmo tempo. Por um instante, lembrou da mulher que chegou ao resort tentando fugir da dor. Lembrou do saguão, da primeira troca de olhares, da raiva, do beijo na praia, das verdades difíceis, da promessa diante do mar. Tudo aquilo havia levado os dois até ali. Então ela respondeu com o coração inteiro. Aceito, porque agora eu sei que o amor verdadeiro não é aquele que nunca erra. É aquele que aprende, fica e escolhe fazer certo. Rafael colocou o anel em seu dedo com as mãos emocionadas. Depois a abraçou, e Laura sentiu que finalmente estava em casa. Não em um lugar, não em uma lembrança, mas em um amor que havia atravessado medo, dor e silêncio para nascer de novo mais forte. Enquanto o sol se punha, os dois caminharam de mãos dadas, sem pressa, falando de planos simples e sonhos grandes. E Laura soube, com uma certeza doce e profunda,
que algumas histórias não terminam quando o coração se parte. Algumas histórias apenas esperam a coragem certa para recomeçar. E a deles, enfim, tinha encontrado o caminho de volta para a felicidade. Depois de tudo que vivi, eu aprendi que o amor verdadeiro não é perfeito, mas precisa ter coragem, verdade e escolha. Se fosse você na minha história, teria perdoado e recomeçado, ou teria seguido outro caminho? Deixe seu comentário. Compartilhe esta história com alguém que precisa de inspiração. E se você quer continuar ouvindo histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações.